Continuando a apreciação do direito econômico, o tópico Estado econômico com seus fins, a gente começou no final da aula passada a falar um pouco sobre o Estado econômico com seus fins, e agora a gente continua aqui, aspas. O modelo autoritário vicejou nos países em desenvolvimento que almejavam atingir os padrões de desenvolvimento e bem-estar das economias capitalistas desenvolvidas, muitas vezes suprimindo as dimensões de direitos políticos e individuais. Resumo: modelo do Estado econômico com fins sociais, autoritário e social, estrutura básica. Estado com tarefas de transformação da sociedade, necessidade de apresentação do Estado sobre o sistema econômico, objetivos. O Estado como agente de reforma e transformação, o Estado como promotor de políticas públicas, o Estado como alavanca de desenvolvimento em simbiose ou em substituição ao mercado. Funções econômicas. Funções econômicas explícitas. Ação sistemática. Dirigismo racional. Modelo constitucional. Constituições dirigentes e programáticas. Direitos fundamentais. Direitos individuais, direitos políticos e direitos sociais e econômicos nominais. Ineficácia dos direitos em nome do desenvolvimento ou segurança nacionais. Ordem econômica constitucional. Inserção de capítulos, partes, seções ou títulos de normas de ação estatal sobre a economia. Consagração dos direitos econômicos. Assim como ocorreu no século XIX, na década de 50 e 60, o mundo viveu um espetacular desenvolvimento e incremento da qualidade de vida, logo após a Segunda Guerra. A Segunda Guerra termina ali em 45, e aqui o texto fala bem claro que, assim como ocorreu no século XIX, no século XX, na década de 50 e 60, o mundo viveu um espetacular desenvolvimento e incremento da qualidade de vida, com reflexos positivos, mesmo nos países mais pobres do terceiro mundo. As explicações para tal fenômeno são reestruturação e reforma do capitalismo, partindo para economias mistas em que o Estado tinha melhores condições de administrar e planejar a modernização da economia. B. Globalização e internacionalização da economia, com larga expansão do comércio, de manufaturas e das trocas entre as economias desenvolvidas e os países, agora independentes, produtores de matéria-prima e alimentos. Há no período... Rosiltinho, você tem um copinho d'água gelada para mim, não é? Sim. Por gentileza. Há no período a expansão de vários setores de atividades econômicas que passaram a ser considerados serviços públicos industriais e comerciais, típicas atividades empresariais. Se, por um lado, a disciplina jurídica dos serviços públicos desse modelo do Estado econômico com fins sociais pode ser considerada, em síntese apertada, o esgarçamento dos conceitos e estados desde o século XIX, explorados pelo direito administrativo, por outro lado, algumas modalidades de ação estatal traziam a marca do ineditismo. A ação estatal direcionada por empresas estatais que, por sua vez, competiam com empresas privadas, tornou-se comum, chegando mesmo à absorção de todo um setor da atividade. Muito comum com a nacionalização dos anos 50 e 60. Nossa, tá uma sede, rapaz. E impedimento do exercício desse setor por parte da iniciativa privada. A formação dos monopólios públicos. A disciplina jurídica de tal situação exigiu a percepção da nova realidade por parte da teoria jurídica, obrigando a revisão da clássica forma das atividades estatais ao direito público. Próximo item. Modelos alternativos ao capitalismo. As ordens jurídicas dos estados fascistas
e do socialismo real foram as experiências históricas do século XX. As ordens jurídicas do Estado fascista e do socialismo real foram as experiências históricas do século XX, que procuraram superar o sistema capitalista. As ordens jurídico-constitucionais desses dois polos fizeram sentir ao longo do século com as seguintes influências. A organização econômica fascista, do dirigismo indiretamente coativo, de negação ao liberalismo clássico, aliando uma concepção de sociedade corporativa e direção econômica estatal e paraestatal, entrou em colapso com a queda das potências nazi-fascistas, restando casos isolados nos pós-guerra, franquismo e salazarismo. Resumo. Modelo do dirigismo do nazifascismo. Estrutura básica. Estado como representante da nação ou do grupo nacional na construção de nova sociedade. Objetivos. Transformação do sistema econômico e dos padrões culturais. Busca atingir o novo estágio de organização da sociedade, erigido sobre a estruturação corporativa natural da nação. Funções econômicas. O Estado como agente econômico privilegiado. O Estado como agente econômico privilegiado. Amortece os conflitos de classe no seio da estrutura corporativa. Desenvolvimento de setor estatal e paraestatal da economia. Modelo constitucional, constituições corporativas, institucionalização dos instrumentos de cooptação e solução intraestatal e conflitos classistas, direitos fundamentais, manutenção formal dos direitos individuais, políticos, inclusão de direitos sociais e econômicos, desenvolvimento de formas de representação política, classista e corporativas, ordem econômica constitucional, a ordem normativa da economia como instrumento para a construção de novo Estado Nacional, títulos ou capítulos dedicados à ordem econômica. Abre aspas. O dirigismo coativo do sistema real, das economias planificadas, as normas da ordem econômica e social revestiam-se da maior importância no corpo constitucional desses países, representando a negação do espírito clássico do liberalismo e do capitalismo e a conquista da sociedade socialista pelos trabalhadores. A associação entre a direção coativa dos períodos de guerra e o posterior coordenação da atividade econômica dos países do socialismo real é inegável. E aqui entramos em outro resumo. Modelo do dirigismo socialismo real, estrutura básica. Estado como representante da classe trabalhadora e agente de transformação revolucionária. Objetivos. Transformação do sistema econômico buscando atingir a sociedade sem classe. Funções econômicas. O Estado como agente econômico privilegiado, detentor de todos os meios de produção. Modelo constitucional. Constituições, balanço, concepção de que a Constituição limita-se a descrever os estágios já atingidos nas transformações em direção à sociedade comunista. Direitos fundamentais. Papel destacado para os direitos sociais e econômicos. Papel secundário dos direitos individuais e rejeição do modelo dos direitos políticos das democracias liberais. Ordem econômica constitucional. A ordem normativa concebida como mero reflexo das relações concretas de produção. O plano do dever ser como desdobramento mecânico do mundo do ser. As normas de ação estatal eram o centro do modelo constitucional. Aqui, ó. Ah. Tá. Põe mais água lá, mãe. Por favor, gentileza. Obrigado. Próximo item. Crise do modelo do Estado econômico. Crise do modelo do Estado econômico. Há o esgotamento do Estado econômico com fins sociais, tanto em sua vertente democrática como em sua vertente autoritária. Nos anos 70 do século XX, as quedas dos socialismos reais, combinadas às falhas do Estado econômico com fins sociais, produziu a valorização de denúncias contra o modelo de Estado que já vinha se insinuando desde os anos 40. Interessante que as críticas ao modelo
ao modelo foram, muitas vezes, de formas incorretas, compreendidas